A paz, meus irmãos, é uma bênção estar com os irmãos mais uma vez para adorarmos o Senhor. Nós estamos aqui buscando a presença do Senhor e nos rendemos aos seus pés. Já estivemos orando em casa, nos preparando para este momento que será o seu momento de adoração também. Eu peço a cada um dos irmãos, tanto nós que aqui estamos, como os irmãos que estão em casa, que lembrem de reconhecer que este é um momento que necessita toda a nossa atenção. Não é porque nós estamos aqui com o santuário vazio, a não ser pelos irmãos que estão nos ajudando em grupo de louvor, ou porque você está na sua sala ou no seu quarto, que você vai deixar de dar honra, glória e louvor ao seu Deus. Então desligue tudo que vem incomodar o Espírito de Deus, tudo que vem interferir, e faça dessa uma adoração verdadeira. Louve conosco, ore conosco, abra a palavra conosco, busque o Senhor, e o Senhor é o Deus que habita no seu coração, na sua vida, onde você está. Ele não precisa de santuários, ele não precisa de prédios para fazer ali um trono onde é exaltado. Ele vai ser exaltado onde você se encontra agora, onde nos encontramos. Vamos dar o nosso melhor para o nosso Deus, assim como estamos fazendo aqui. Não é porque nós estamos buscando algo, mas porque queremos dar algo para o Senhor. Pai amado, aqui estamos te louvando porque sabemos que o Senhor está neste lugar, neste santuário, nas nossas casas, nas nossas vidas. E queremos que o Senhor receba o nosso melhor, Santo Deus, quando rendemos louvor e adoração. Tu és digno. E através desses louvores, através das nossas orações, através da palavra, que possamos, ó Senhor, ter um manjar precioso na Tua presença. E te louvamos porque o Senhor um dia veio, sofreu por nós, ressuscitou na cruz do Calvário, houve o sacrifício, e ali daquele túmulo o Senhor saiu para trazer vida para cada um de nós. E hoje nós te adoramos, ó Senhor, e celebramos o motivo da nossa fé, Cristo ressurreto, o Senhor que venceu a morte, e nesta vitória e nesta esperança continuamos adiante, louvando e agradecendo o Teu nome em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Antes de chegar a Jerusalém, Jesus viu dois seus discípulos para buscarem um jumentinho. Ouvindo que Jesus estava a caminho, muitas pessoas pegaram folhas de palmeiras. Outros foram ao encontro de Jesus, gritando: Hosanas! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Porém, eles não compreendiam que o Messias se tornaria o Salvador ao sofrer a morte. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus. Judas, que era um dos discípulos, perguntou a eles: quanto vocês me pagam para eu entregar Jesus? Eles responderam: pagaremos a você 30 moedas. Judas aceitou e então procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Pouco antes de morrer, Jesus e o discípulo sentados juntos. Enquanto estavam sentados ao redor da mesa, Jesus tomou o pão, partiu no meio e deu um pedaço a cada um deles. Depois disso, Jesus tomou um copo de vinho e o abençoou, e cada um deles tomou um pouco. Na ceia do Senhor, Jesus mostrou aos seus discípulos que estava oferecendo o seu corpo e o seu sangue pelo seu povo. Logo depois, Jesus sofreu bastante. E os guardas bateram nele, colocaram uma capa vermelha dele para zombar dele. Eles colocaram uma coroa de espião na sua cabeça e gritaram: Viva o Rei de Deus! E cuspiram nele. O povo poderia ter pedido para que soltasse Jesus, mas não foi isso que eles fizeram. Eles gritaram: crucifica, crucifica! Jesus foi condenado à morte de cruz. No caminho,
Jesus teve que carregar a sua cruz até o local onde seria crucificado. Quando chegaram, muitos do covardes pegaram Jesus na cruz. Perto dele estavam crucificados 2 ladrões, e um deles fez pouco caso de Jesus. Mas o outro ladrão lhe disse: Jesus, lembra-te de mim. Jesus respondeu: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus deu último suspiro. Jesus morreu e foi sepultado. Era sexta-feira de Páscoa. Na manhã de domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Ela chegou lá, a pedra do túmulo de Jesus. Pedro, João, o corpo de Jesus foi roubado! E os discípulos correram até o sepulcro e o acharam vazio. Lá estavam só os lençóis de linho que envolviam Jesus. Os discípulos voltaram para casa, mas Maria Madalena ficou lá chorando. De repente, ela viu um homem e pensou que era o jardineiro. Ele te perguntou: por que você está chorando? O que você está procurando? Se o Senhor tira daqui, diga onde colocou. Jesus! É você, Jesus! É você! Jesus! Jesus ressuscitou e também apareceu aos seus discípulos. Jesus realmente era o Filho de Deus que veio à Terra para morrer pelos nossos pecados. Aleluia! Jesus está vivo! Jesus está vivo, aleluia! Jesus está vivo, aleluia! Jesus está vivo! Aleluia! Jesus está vivo, aleluia! Jesus está vivo! Aleluia! Jesus está vivo, aleluia! Jesus está vivo, aleluia! Deus é maravilhoso, a bondade dele dura para sempre, a misericórdia dele estará por todos os dias das nossas vidas, e ele está conosco, ele está com você. Eu queria convidar você a adorar o Senhor nesta noite, juntos, como uma família, que você está no teu lar nesta hora, e como igreja também, amém?
poder participar da tua obra, vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
que o Senhor morreu por nós para nos dar vida, Pai, vida eterna. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor teve uma missão e o Senhor cumpriu por nós sem merecer. Nós não merecíamos todo o teu amor, Pai, mas te agradecemos, Senhor, por tudo e porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Nessa noite nós celebramos a Páscoa do Senhor. Que privilégio para nós entendermos que esta noite não é uma noite, não é uma semana nem um dia que a gente simplesmente pensa em doces, em chocolates, em família, em brunch, mas que nós nos lembramos e sabemos que a razão maior foi o véu rasgado, o caminho que o Senhor abriu para nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Que coisa maravilhosa, não existe nada, nem tempo, nem espaço, que podem explicar ou trazer um significado maior de esperança do que o preço pago pelo Senhor Jesus por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres. E eu gostaria de compartilhar um texto tão conhecido, talvez o primeiro que a gente memoriza na Escola Bíblica Dominical, João 3,16. Eu gostaria de estar lendo com vocês. Se você na sua casa está com sua Bíblia na mão, mesmo que eu creio que a maioria sabe de cor, nós vamos ler o verso 16 e o verso 17, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Irmãos, nós temos vivido dias onde a gente tem conhecido um pouco mais a respeito de nós mesmos e da nossa família. E é tão interessante, para quem já leu aquele livro As 5 Linguagens do Amor, parece que a linguagem do amor de Deus é de presentear. E Ele deu para nós, para todo aquele que recebe, todo aquele que aceita o seu maior presente, que foi o seu Filho. Essa foi a demonstração de amor de Deus por nós. E nesse momento onde nós vamos estar louvando e adorando ao Senhor também com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós temos visto tantos gestos de doação, gestos de amor no meio da nossa igreja, ligações de um para o outro, uma doação de carinho para saber se está tudo bem. Sei que algumas pessoas durante toda essa semana fizeram os desafios que a gente colocou ali no website da igreja. Outras pessoas doando o seu transporte, indo ao supermercado para que os irmãos mais idosos não precisem sair de casa. Temos uma irmã que com muito carinho doou do seu tempo e fez mais de 300 máscaras para doar para os hospitais aqui. Professores da escola dominical que estão doando o seu tempo, enviando atividades para os nossos filhos, estão fazendo filmes, vídeos para que as nossas crianças recebam. Tudo isso é doação e nós louvamos ao Senhor por isso. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. E se você está em casa e gostaria de contribuir com o seu dízimo e a sua oferta, você vai ver no cantinho da tela o código QR ou QR Code, e também você pode doar através do website da igreja ipboston.org/doar. Nós adoramos ao Senhor e clamamos ao Senhor para que realmente esse momento de tudo isso, não apenas doações financeiras, que também fazem parte do nosso momento de adoração, mas que o seu tempo com a sua família e cada pequeno gesto, o Ministério de Louvor está aqui, doando do seu tempo, saindo das suas casas. Tudo isso o
Senhor recebe. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você é o sacerdote da sua casa, levante a sua mão aonde você está para abençoar a sua casa. E se você é uma esposa ou filhos, queria que você colocasse a mão sobre o seu coração para receber a bênção do Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Obrigada, Senhor, por esse presente que o Senhor nos amou e doou para nós. Não existe nada, Senhor, que nós possamos fazer que pode chegar perto, Senhor, daquilo que o Senhor entregou. O teu Filho, Senhor, que morreu, derramou o seu sangue numa noite, Senhor, como essa que nós celebramos a morte e a ressurreição. Nós queremos te agradecer, Senhor. Recebe a nossa gratidão por esse presente que nós não podemos medir nem retribuir, ó Pai. E também queremos consagrar as nossas vidas, Senhor, consagrar a nossa casa, consagrar as nossas doações, as nossas finanças ao Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor entre em cada lar, Senhor, que está recebendo essa mensagem nessa hora. Entra com providência, Senhor, aqueles que estão trabalhando normalmente. Deus, protege, Pai, em nome de Jesus, esteja guardando. Senhor, aqueles que agora não estão trabalhando, eu peço, Senhor, prover financeiramente as necessidades dos teus filhos, ó Pai. E eu quero te pedir que o Senhor recompense, Senhor, cada gesto que está sendo doado nesse tempo, Senhor, onde estamos distantes fisicamente. Senhor, pessoas que têm dado tanto por amor a Ti, Senhor, amor ao Teu povo. E peço, Senhor, que o Senhor esteja provendo a necessidade de cada um e recebendo a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Leva-me além de todas as
Pai, entregamos essa adoração e esse louvor a Ti nesta noite. Amém. Amém, glória a Deus. Eu sou livre. O que isso realmente representa para a gente? Seu significado pleno e absoluto. Nós vamos mergulhar um pouco nessa verdade, inclusive na palavra que vamos compartilhar com os irmãos hoje. Gostaria antes de fazer uma oração com os irmãos, enquanto o grupo do louvor se organiza. Eu gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é que nos fortalece com os louvores. Senhor, nos traz alegria, e porque sabemos que o Senhor recebe estes cânticos e esta adoração, Pai, mesmo vindo de lábios imperfeitos, o Senhor recebe, e sabemos que alegra o teu coração. E agora, Pai amado, também quando abrimos espaço em nossos corações e nossas mentes para receber das Escrituras, escutar a tua voz, ó Espírito de Deus, transforma-nos, fala no mais profundo do coração, e que a palavra ela venha a deixar ali dentro as sementes que crescerão, serão e trarão frutos para a honra e glória ao Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém e amém. A palavra do Senhor ali em Romanos 5, versículo 18, nos diz o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre cura pela ressurreição. Nesse texto aqui mesmo, o texto ele fala sobre o fato que a mera obediência à letra da lei, ela não leva a nenhum lugar. A verdadeira solução só é encontrada no sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Somente no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador, encontramos solução para a nossa vida. Esse texto ele vai descrevendo ali todo aquele processo da lei, do que aconteceu na queda do homem, de Jesus Cristo, do seu sacrifício. É assim que nós vemos um paralelo muito precioso aqui entre o que estamos passando com o que o Senhor ele fez por nós, o que aconteceu naquele tempo, o sacrifício de Jesus Cristo. Nós vemos que houve cura pela ressurreição. E agora, os irmãos sabem que o vírus é o grande inimigo do momento. Ele toma controle, esse é o inimigo que toma controle de células saudáveis e as usa para se multiplicar. Ele pega indivíduos saudáveis, atletas, novos, mais idosos, pessoas que estão em plena saúde, daqui a pouco já estão derrubados no leito hospitalar. De si mesmo, se os irmãos forem entender, o vírus, ele não tem nada a oferecer, ele não pode se multiplicar. Ele não tem a habilidade de fazer nada mais que simplesmente estar ali. Agora, no momento que ele entra num ser vivo, é que ele começa a fazer como um ladrão oportunista, roubando a saúde daquele corpo saudável anteriormente, e ele começa a se multiplicar no mero fato de ter se introduzido agora nas células saudáveis de uma pessoa ou de um ser vivo, no caso. É por isso que existe uma corrida agora por descobrir as melhores armas nessa guerra antiviral. Nós
não paramos de pensar muito sobre isso, e na verdade o pecado ele é uma enfermidade, o pecado é um vírus que vem também sobre as nossas vidas e ele traz uma enfermidade que aflige, que faz sofrer a humanidade já por gerações. E não é preciso muita coisa para ela acontecer. É o mero fato de sermos contagiados, infectados por este pecado que danifica a vida de todos. Assim como vemos agora, novo, velho, bebê, adolescente, atleta ou não, eles sofrem os danos de um vírus que vem atacá-los. Nesta época agora da ressurreição, é ainda mais importante entendermos esse tema aqui. As características do vírus do pecado são as mesmas que o vírus biológico. E eu quero que você se lembre que existe esse processo de infecção, que começa então trazendo dano sobre a vida de uma pessoa que uma vez era saudável, que vem prejudicar aqueles que uma outra vez estavam bem. Romanos 5, versículo 12 nos diz: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Os vírus são parasitas microscópicos, que geralmente que na verdade são menores do que bactérias. Eles não têm nenhuma capacidade de se multiplicar fora de um corpo hospedeiro. Eles têm essa reputação de causar dano e contágio e trazer doenças de dano profundo e grande. O surto do ebola que vimos em 2014, nós vimos também a gripe suína em 2009, com um surto global generalizado. Agora vemos também o que está acontecendo com o coronavírus. O vírus ele precisa ter o acesso ao interior do corpo de um host, de um hospedeiro, e ali ele pode entrar por passagens respiratórias, como temos visto agora, todo mundo falando, cobre a boca com o braço, ou com um pano, com uma máscara, não deixa que outras pessoas sejam contaminadas. As passagens respiratórias, elas oferecem essa oportunidade para o vírus entrar. Também pode acontecer por algum machucado, pode acontecer com uma mordida ou uma picada de um inseto, e o vírus ele pode trazer danos tremendos, e pode acontecer com uma gripe, ou com o coronavírus, como vimos agora, pode ser a febre amarela, dengue. São vírus que causam dano, com características diferentes. O pecado, disse o texto que lemos, o pecado entrou no mundo por um homem. Adão foi o paciente zero nessa pandemia espiritual que passamos. Foi o paciente zero pelo qual o vírus do pecado migrou ou pulou do mundo espiritual para a cadeia humana, como acontece hoje conosco. Isso é consequência de Adão e Eva, pelo meio dos quais chegou-se a nós agora o dano do pecado e da morte. Todos pecaram, disse o texto ali, e portanto tiveram contato com o pecado e sofrem com a certeza da morte. Hoje muitos falam ali que pegaram ali, não é garantido que vai morrer, inclusive muitos, a maioria, recupera, mas sofrem muito no processo, precisam da ajuda de máquinas para voltar a viver. Ora, imagina só, aqui o pecado é uma enfermidade com 100% de óbito físico e espiritual. A gente preocupa tanto com a enfermidade assim, mas por que não nos preocupamos ainda mais com aquilo que pode nos trazer morte eterna? Jesus Cristo mesmo, ele nos falou que devemos nos preocupar com aquele que pode nos levar para o inferno, Satanás, com o pecado que pode nos trazer um dano e trazer morte eterna. Gênesis 2, versículo 17, se os irmãos puderem acompanhar comigo, Gênesis 2, versículo 17, mas o Senhor ele falando a Adão e Eva, ele disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que trouxe a morte não foi uma fruta.
O que trouxe a morte foi uma desobediência. Foi um pecado que se iniciou ali. Foi a introdução. Aquele foi o canal. Foi a porta pela qual o agente de destruição passou do espiritual para a vida do ser humano. A certeza que todos nós escolhemos que vamos, na maioria dos casos, estar escolhendo as coisas erradas. Está escolhendo o mal, está escolhendo o pecado. E o que é interessante, de acordo com a palavra, uma vez que nós pecamos, o pecado tem um poder tão grande que ele destrói tudo de bom que poderíamos fazer. Ele nos mancha, ele nos consome, ele nos destrói. A pessoa pode estar bem em outras partes do corpo, na sua mente, o seu coração, mas se o seu pulmão estiver danificado, ela morre. Se a sua passagem respiratória estiver danificada, se todo esse processo de oxigenação do sangue estiver danificado, morre da mesma maneira, mesmo estando com os braços, com as pernas, com a mente, com o coração bem, todo o corpo é prejudicado. E na verdade, a pessoa pode ser boa como for, talentosa, bondosa, graciosa, inteligente, mas se ela estiver corrompida pelo pecado, ela já está condenada à morte. Desde Gênesis a palavra é que se pecarmos, se escolhermos o que é errado, certamente morreremos, como diz o texto que lemos. Romanos 7, versículo 23, se você puder estar abrindo também. Romanos 7, versículo 23, nos diz ali: mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Veja o que o apóstolo ele fala ali. Olha, ele vê um agente causando dano no mais interior de quem ele é. Está guerreando esta lei do pecado, guerreando contra a lei da mente, do espírito, causando dano na sua vida, nos seus membros, em quem ele é. É algo que ele não tem controle, está além do seu controle, além do seu poder. A gente pode estar saudável como for, quando entra o vírus, a pessoa pode lutar como for. A gente vê essas coisas de beber chá, a gente vê essas coisas de estar tomando banho quente, fazer outras coisas diversas, mas o poder deste vírus é muito maior que essas coisas. E o que é interessante é que é necessário que o próprio corpo ele venha desenvolver o equipamento necessário para conseguir superar a infestação deste mal dentro do seu sistema. É por isso que você vê, inclusive, com outros danos ou com outras infecções, a pessoa pode ficar ali com aquela tosse, aquela dor na garganta. São sinais de que o corpo está combatendo aquilo. Ou então o pus que vem mostrar que o corpo está combatendo o vírus que foi introduzido. Na verdade, são sinais de que o corpo está batalhando. A gente não consegue ver muito agora essas coisas que estão acontecendo nos hospitais, mas certamente é uma batalha intensa, renhida, e é necessário que eles tenham oportunidade para que o corpo venha a superar essa batalha que está acontecendo dentro delas. E precisa de ajuda de médicos, de remédios, de máquinas, para que o tempo seja dado para que isso aconteça. Mas se assim não fosse, seria muito maior o óbito de amigos, famílias, de membros de família, de pessoas que uma vez estavam bem, mas vieram a falecer. E agora que sabemos que estamos lutando contra esse vírus do pecado, o que está acontecendo conosco? Como não estamos engajados mais intensamente nessa luta contra este mal tão agressivo no interior das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas comunidades? É uma luta que está acontecendo. E aí que vemos que a infecção, mas também existe essa fase do contágio. A batalha está sendo grande agora para que haja distanciamento, para usar máscaras, para lavar as mãos, para impedir que o contágio aconteça. Romanos 5, versículo 18, nos ilustra um pouquinho disso também. E o texto fala ali, eu estou lendo somente uma parte desse texto, fala: uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Foi um só toque errado. Toquei
coloquei a mão no rosto, se estava com vírus, posso já estar contaminado também. O pecado tem se alastrado, é impossível contê-lo com boas ações, é impossível contê-lo com iniciativas públicas ou individuais. O vírus do pecado está ali presente, trazendo destruição. É por isso que falam tanto agora também de distanciamento. Agora, como é que com o mal espiritual pode-se haver esse distanciamento? E, na verdade, até com distanciamento, o pecado ainda continua o seu trabalho nas nossas vidas. Se uma pessoa mesmo sem mais intenções, ela transmite a doença, a condenação vem para o seu próximo, mesmo que não houvesse a pessoa desejado o mal. Nós podemos estar causando dano, e certamente estamos causando dano quando pecamos, quando falhamos, desobedecemos o nosso Deus, e a gente pensa que o pecado ele vai trazer dano somente para mim, se é que vai trazer, é essa a imaginação de muitos. Mas o pecado ele afeta não somente a minha pessoa, afeta os meus filhos, as minhas filhas, afeta a esposa, o marido, afeta os amigos e continua se alastrando, trazendo dano. Isto é o efeito do pecado. O pecado tem efeitos evidentes na vida de um indivíduo, mas o pecado também afeta famílias e cria histórias que são difíceis de ser curadas. O pecado é o mal cruel que castiga, que destrói, mesmo sem que haja intenções mais por trás daquelas atitudes. O pecado ele continua se alastrando, justamente por ser um vírus espiritual que ataca sem dó, sem misericórdia. Calvino, ele disse nas suas institutas, ele fala o seguinte: não apenas o castigo caiu sobre nós vindo de Adão, mas um contágio transmitido por ele reside em nós, que justamente merece o castigo. Salmo 51, versículo 5 nos fala também, Salmo 51, versículo 5: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. O mero fato de estarmos aqui já nos expôs a este dano tão tremendo que nos causou a queda desde a nossa infância. Desde pequenininhos ainda precisamos da misericórdia de Deus que venha nos trazer cura e salvação. Mas desde o momento que nascemos, como o salmista falou ali, ele já estava condenado à morte, porque o pecado já havia se alastrado também a ele. Para nos curar dessa doença espiritual, deste vírus do pecado que nos enferma e eventualmente nos traz a morte eterna, o Senhor Jesus ele teve que vir, andar entre nós, ele teve que ser afetado pelo nosso pecado, ele teve que morrer pelo nosso pecado. Ele é o único, portanto, que poderia conquistar a cura que nos traria a paz. A pergunta que eu faço para você é: quais são os danos que o pecado já tem feito na sua vida? Quais são os danos que a sua família tem sofrido? A sua vida, a sua história? Precisamos parar aqueles danos que se alastram pelo mal do pecado. Precisamos ter a competência, a responsabilidade, a iniciativa de olhar para aqueles que amamos ou para aqueles que contemplamos estar no erro e também poder dizer: você pode encontrar algo melhor, você pode superar este mal do pecado e a condenação que o mesmo traz. Ora, cabe a nós tomar a iniciativa. Hoje tem se falado tanto sobre a responsabilidade individual, pensarmos no bem do nosso próximo. Mas além desse aspecto de saúde física, por que não pensamos ainda mais na saúde espiritual? Abraçar essa responsabilidade e dizer: eu te amo o suficiente para falar a verdade, você precisa mudar. Eu te amo o suficiente para dizer a verdade, você precisa de Cristo Jesus na sua vida, no seu interior, para que assim seja transformado, encontre paz. É aí que entramos na fase da cura.
Romanos 5, versículo 18 nos diz: assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Veja, Jesus, ele veio, ele nasceu de uma mulher, ele andou entre nós, ele veio para estar no nosso meio, ele veio para viver o que passamos, e a palavra fala que justamente porque viveu entre nós, ele é o perfeito sumo sacerdote, ele é o perfeito intercessor por mim e por você. Ninguém mais pode fazer isso. Não existe, a mãe de Jesus foi uma ótima pessoa, mas ela não pode interceder. Os discípulos foram ótimas pessoas, mas não são santos a ponto de interceder por nós. Jesus Cristo é a nossa salvação. Ele que veio, experimentou a nossa pena, o nosso pesar, as nossas dores, e ainda assim não pecou. Ele é perfeito para receber sobre si a nossa falta, a nossa culpa. Ele se expôs ao nosso pecado para que então pudesse trazer eventualmente a cura que tanto necessitávamos. Imunidade é um termo genérico que designa uma série de mecanismos presentes no organismo humano, e eles têm a função de realizar a defesa do corpo da invasão de agentes patogênicos, inclusive o vírus e bactérias. Nenhum de nós nascemos ou temos a imunidade contra o pecado e, portanto, aos efeitos do pecado. Para quebrar o poder deste vírus espiritual sobre nossa vida, havia necessidade que pudesse criar imunidade contra este vírus do pecado. Alguém que tivesse força o suficiente para superar este vírus do pecado. Alguém que tivesse poder suficiente para superar este vírus do pecado. O Senhor, sendo santo, perfeito, não caiu em pecado. O Deus homem que viveu entre nós, ele tinha capacidade para sofrer o dano do pecado e ainda assim sair vitorioso sobre o mal do pecado. Para quebrar o poderio deste vírus espiritual, Jesus teve que vir e entrar na nossa vida, viver entre nós e superar este mal. Um só ato de justiça resultou na vida para todos nós. Jesus Santo se expôs à vontade para que pudéssemos receber a sua vida. Vocês vão entender um pouquinho melhor aqui à frente. Romanos 5, versículo 21 nos diz: assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante quem? Mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A imunidade aqui, nós estamos falando de imunidade adquirida. É o que acontece com uma pessoa que ela supera o vírus, o coronavírus. Ela vem, ela sofre, ela padece, ela está ali hospitalizada, ou ela está removida do resto da sociedade, ela tem que enfrentar aquilo, a dor de cabeça, o mal-estar, as tosses, a falta de fôlego, e ela tem que eventualmente desenvolver a imunidade contra aquele mal. Esta é uma imunidade adquirida. Mas o interessante é que o Senhor Deus, ele falou: olha, se você cair no pecado, não existe outra chance para você. Você morrerá. O Senhor disse: se você comer do fruto, o fruto da desobediência, você morrerá. Este mal já trazia condenação. E Jesus Cristo, ele vem e ele certamente ele faz o sacrifício necessário para criar a imunidade contra este mal do pecado. É portanto que vida eterna veio mediante Jesus Cristo. Entrou o pecado por e por também entrou a vida. Por Adão e Eva o pecado, por Jesus Cristo vida. Agora, meus irmãos,
Esses anticorpos, a principal função dos mesmos é a defesa do organismo contra o que atua ali dentro do nosso ser, contra esses invasores. Esses anticorpos são desenvolvidos pelo corpo agora. E o que é interessante, que estava vendo já, inclusive mostrei lá em casa, eles estão usando um tratamento que já foi usado antes também. Eles pegam o plasma do sangue, eles removem os glóbulos vermelhos, eles pegam o plasma do sangue e ali se encontram os anticorpos que foram desenvolvidos para combater o vírus. E eles introduzem no corpo de outras pessoas, para ajudar a pessoa a superar o dano do vírus e o que está acontecendo, ou às vezes até nem sequer permitir que eles cheguem no cuidado intensivo. O que eu acho tremendo, o que eu acho interessante é que a palavra ela fala sobre o sangue de Jesus Cristo. Em Mateus 26, versículo 28, nós lemos ali, Mateus 26, 28, Jesus ele fala: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Já pensou que hoje médicos estão fazendo esses testes, mas estão pegando o plasma do sangue daqueles que foram curados, superaram, criaram imunidade, anticorpos para resistir o vírus. Eles estão introduzindo em outros pacientes para ajudá-los no combate à doença. Jesus ele veio, ele disse: só existe uma maneira de trazer cura para toda uma humanidade de condenados à morte, sofredores do mal do pecado, do vírus do pecado, e esta cura ela vem pelo meu sangue. Eu vou derramá-lo a favor deles, para que pelo meu sangue eles tenham cura. O sacrifício aconteceu para que pelo sangue de Jesus Cristo nós pudéssemos superar o mal que está trabalhando dentro do nosso ser e no nosso interior. Glória a Deus. 1 João 1, versículo 7 nos diz: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja o que é que o sangue de Jesus faz. Ele purifica o nosso ser do pecado. Aquele vírus que estava lá dentro da gente, ele começa a ser lavado para fora do corpo com a agência dos anticorpos. A imunidade se eleva dentro do ser da pessoa e então ela encontra cura. Pelo sangue de Jesus Cristo, o pecado é lavado do nosso interior, da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, e nós encontramos cura da condenação da morte, a morte eterna. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós recebemos a cura necessária para vivermos novamente. Se você se lembra, eu creio que você já viu agora tantas vezes no jornal o pessoal celebrando a cura de pessoas que saem dos hospitais, mas eu não sei se você pensou sobre o ânimo, a alegria que eles sentem de ver uma pessoa sair daquele hospital. Eu estava pensando sobre isso. Literalmente, as pessoas que recebem aqui todos aqueles tubos para respiração artificial, elas são induzidas ao coma, para que elas possam, então literalmente, elas quase que morrem, elas param, ficam ali quase que mortas, não estão acordadas, estão vivendo meramente pelo uso das máquinas, para que assim elas possam voltar a viver. Para mim deve ser chocante de uma maneira positiva. Os médicos, as enfermeiras ou enfermeiros, eles olharem ali e ver aquela pessoa se levantando novamente. Alguém que antes não respondia, não dava nenhum som, não falavam, não interagiam, eles voltam a viver. Jesus Cristo, ele vem, ele morreu, mas ele ressuscitou. Era o tempo necessário para que ele viesse e fosse vitorioso sobre a morte. Ninguém poderia fazer isso. O Senhor, ele tinha autoridade de declarar-se vitorioso sobre a morte, porque ele não merecia
a condenação do pecado que ele recebeu dos outros e não de si mesmo. E aqui estamos nós, recebendo o seu sangue para viver novamente. E o interessante é que aquele ressuscitar não é algo que ficou somente para Jesus Cristo nosso Senhor. Ele disse, ele prometeu, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tendo o nosso pecado lavado pelo sangue de Jesus Cristo, ainda que morramos, viveremos. Esta é a promessa poderosa e preciosa que temos em Jesus Cristo nosso Senhor. Nesta época, a mensagem da ressurreição é ainda mais importante. Nós reconhecemos que existem doenças diversas, inclusive do espírito, e especialmente a do espírito. Reconhecemos também que existe cura, inclusive a cura para a morte e a morte eterna. Aleluia. Eu espero que hoje você possa fazer uma entrega novamente ao Senhor, se você tinha deixado que o pecado, a condenação, a morte continuassem se alastrando dentro do seu ser, entre os seus. Agora faça uma declaração no Senhor contra o poder da morte, o poder do pecado. Inclusive, se você puder fazer comigo, abrace aqueles que estão com você agora. Impõe as mãos. Abrace o filho, a filha, a esposa e declare comigo que são livres pela fé do poder do pecado. Faça uma entrega novamente ao Senhor Jesus Cristo, que cura, que santifica, que restaura, que renova. Amém. Vamos orar agora. Em seguida o grupo de louvor vai tomar a palavra mais uma vez. Santo Deus, quando estamos aqui com os nossos irmãos, Pai amado, que a Tua palavra possa penetrar nos corações e trazer vida mais uma vez. Senhor, sabemos que somente em Jesus Cristo é que há restauração. Somente em Jesus Cristo existe cura da morte. Te louvamos pelo que o Senhor vai fazer em cada um de nós aqui. E pela palavra que nos traz alegria mais uma vez, de saber que em Cristo há vida. A condenação da morte não é definitiva. Ela é anulada se crermos e permitirmos que o Teu sangue nos lave do pecado. Portanto, a partir de mim, eu dedico a minha família, eu dedico a minha vida mais uma vez nas Tuas mãos. Sei que não posso fazê-lo por eles, mas pela fé eu quero fazer essa entrega em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém. Que você deixe que a ressurreição de Cristo Jesus seja um fato evidente na sua vida. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e é por isso que temos vitória no Seu nome. Amém. Sozinho
Senhor, com a sua família. O nosso Deus está com você, está presente aí neste lugar. E nesta noite vamos declarar mais uma vez: aleluia, o nosso Senhor, o nosso Jesus está vivo e a nossa esperança está nele. Vamos declarar, igreja, como um só corpo: aleluia, 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 aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. E pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre Ele reina. Vivo está, vivo está, pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre Ele reina. Vivo está, Amém, glória a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando à conclusão de mais um culto com os irmãos. Louvamos a Deus pela semana que tivemos e louvamos pela semana que teremos. Confiamos no Senhor e eu peço aos irmãos que continuem em oração, não somente pela igreja, mas especialmente para aqueles que estão nessa batalha aí na frente de guerra, os médicos, enfermeiros, enfermeiras, aqueles que estão trabalhando também em suporte nos hospitais e clínicas e ambulâncias, tanta gente envolvida e precisam também de ajuda. A orar por aqueles que estão perdendo os seus empregos. São muitos que hoje estão procurando assistência do governo. Meus irmãos, é uma batalha que estamos e tudo indica que estamos ainda no início da mesma. Então vamos orar para que o Senhor esteja fazendo algo especial e traga realmente conforto e ajuda e suporte. Agora eu quero estar agradecendo às crianças e os pais pelo vídeo precioso da Páscoa. É uma alegria podermos louvar a Deus assim, mesmo não estando juntinhos aqui. O Senhor continua usando meios diversos para nos levar a adorar e celebrar o seu nome e celebrar esse tempo tão especial que é a ressurreição de Cristo. A Páscoa traz vida mais uma vez à escuridão que eram as nossas vidas. Então louvamos ao nosso Senhor desta maneira. Amém. Nós vamos estar agora orando pelos aniversariantes, pedir a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos e logo em seguida vou estar passando a palavra para a minha esposa, que vai trazer uma palavra também aos irmãos. Amém. Estaremos orando pelo Romeu, que está aniversariando, também a Rafaela, pedir a bênção do Senhor sobre suas vidas. Amém. Vamos orar agora. Baixe as suas cabeças onde você está. Vamos pedir a graça do Senhor neste momento. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco aqui. Te agradecemos pelo tempo que tivemos a tua presença e pedimos que o Senhor esteja ministrando o teu amor, o teu carinho sobre cada um daqueles que neste momento estão, ó Pai amado, sofrendo de alguma maneira
devido às circunstâncias que estão acontecendo, se passando no mundo, ó Pai, o desemprego, as enfermidades, Senhor, o distanciamento. Santo Deus, ajuda, estende a Tua graça, Senhor, a cada um deles, ó Pai amado, aqueles que estão na batalha, ó Senhor, estão trabalhando quase que continuamente, que o Senhor esteja dando também força para esta guerra, Pai amado. Aos nossos irmãos que estão agora enfermos, traz cura e traz a Tua bênção, Santo Deus, aqueles que precisam de emprego e manutenção, que esteja o Senhor também nos ajudando a ver a Tua bênção estendida a cada um destes irmãos, ó Pai amado. E agora também esteja tomando conta dos nossos irmãos aniversariantes, que a Tua bondade esteja sobre eles. Te louvamos, ó Senhor, pelas suas vidas, e juntos, ó Senhor, nós, Senhor, pela fé estendemos as Tuas bênçãos sobre cada um deles para um novo ano de vitórias em Jesus Cristo, nosso Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, meus irmãos. Lhes dê uma semana de vitória e alegria. A bondade, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, continue dando conforto, graça e força a cada um dos irmãos agora e para todos sempre. Amém. Que Deus esteja abençoando os irmãos. Amém. Amém, irmãos. Nós queremos mais uma vez desejar a todos vocês, a Igreja Presbiteriana de Boston, uma feliz Páscoa. Que o Senhor esteja abençoando vocês, como a gente queria estar junto fisicamente, junto com vocês, tendo a nossa manhã de ressurreição, nosso café da manhã tão gostoso, mas como a gente não pode, nós celebramos de uma forma mais simples esse ano. Eu queria que você continuasse assistindo esse vídeo e compartilhando com a gente, lembrando um pouquinho da Páscoa comemorada por nossas crianças, pelo coral. Então, um pouquinho de memória das nossas Páscoas dos anos passados, para que vocês tenham a Igreja Presbiteriana de Boston no coração bem pertinho. Deus abençoe e uma feliz Páscoa para você e sua família. Celebrando nessa data tão especial, mas ninguém deve se iludir. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus, o único Senhor e Salvador de toda a humanidade. Por isso, sorria e venha celebrar com a gente. Yuhu! Diferente.
Jesus.